Eu quero abrir a nossa mensagem devocional nesta manhã com uma justificativa, mas não uma justificativa no sentido de pedindo licença aos irmãos para que os irmãos aceitem esta palavra. Não é com essa conotação. É uma justificativa para aquilo que nós vamos pensar um pouquinho agora nesta manhã. E a justificativa, eu tomo emprestada as palavras do irmão nosso, pastor Timothy Keller, da Igreja Presbiteriana em Nova York. Ele fala uma coisa no seu livro, A Igreja Centrada, um livro muito interessante dentro da área daquilo que a gente chama tecnicamente de eclesiologia, é o estudo da igreja. Ele diz neste livro, numa parte, que a igreja ela não pode estar na subcultura, ignorando todos os fatos ao redor, como também ela não pode estar tão envolvida na cultura que a cultura, os modismos passam muito rápido. E se a igreja abraçar com todas as forças a cultura, o evangelho, ele diz que se dissolve também. Então, pensando no que o Keller comenta, eu quero nessa manhã pensar com vocês o que nós estamos sendo bombardeados, seja pelas redes sociais, pelas mídias, sobre esta pandemia que nós estamos vivendo no mundo. É chamada pandemia porque já atinge continentes, já está atingindo o mundo. E eu mencionei quando comecei a expor Abacuque pela manhã que teríamos algumas flexibilidades, não seria rigidamente todos os domingos pela manhã que eu pregasse que abordaria Abacuque. Então, tendo justificado nesse sentido, eu queria pensar com vocês algumas coisas que eu coloquei como título aqui, e eu peço que, pelo título que eu trago, ouça até o final, tá bom? Não levante, não vá embora no início do título, permaneça até o final. Eu coloquei a maior pandemia da história da humanidade. A maior pandemia da história da humanidade. Eu não sei quantos, nesta semana, leram um artigo de um pastor de uma igreja evangélica na cidade de Nápoles, São Paulo, um artigo que ele escreveu e que viralizou em alguns Instagrams, pelo menos que eu vi, de alguns pastores conhecidos e muito acessado no Brasil, como por exemplo, o Augustus repostou esta matéria desse pastor que mora na Itália, que é italiano na verdade. O Franklin Ferreira repostou. O filho do PF, Léo, qual o nome dele? Do teu amigo PF, Paulo Fontes. Qual o nome? Felipe Fontes repostou. E outros pastores conhecidos repostaram esse artigo. Quantos aqui viram? O artigo tem como título, deixa eu ler aqui, 8 coisas que o coronavírus deve ensinar. Quantos leram? Poucos, né? Poucos leram. Ele colocou aqui, este pastor chamado Mark Oden, ele colocou 8 coisas que o coronavírus deve nos ensinar. Eu não citarei os 8, mas depois eu vou encaminhar este artigo lá para os grupos de oração, de comunhão e aqueles que eu estou. Vale a pena ler. Mas eu citarei aqui pelo menos três observações das 8 que ele fez que devemos trazer à memória neste momento desta pandemia. A primeira que eu destaco aqui, não está na ordem conforme ele escreveu, é que esta pandemia deve nos levar a refletir sobre a nossa fragilidade. O quanto nós somos frágeis. O quanto um vírus
pode acabar com uma vida, com pessoas, com povos. Por exemplo, o mosquitinho da dengue. Quem já teve dengue aqui, ou quem já teve chikungunya, inclusive alguns que já tiveram chikungunya dizem que até hoje sente dores no corpo, nas juntas. Como que pode uma coisa tão pequena, tão insignificante, pode consumir, pode acabar com a nossa vida? E aí percebemos o quanto a nossa vida ela é frágil. Ele citou aqui um salmo que eu gostaria também de levá-los a este salmo. Abra no salmo de número 103. Os versículos 15 e 16. Salmo de número 103, os versos 15 e 16. Leiam comigo, por favor. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo. Assim ele floresce, pois soprando nela o vento desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. O salmista aqui traz para a gente o quanto a nossa vida ela é frágil. Ele compara a uma flor do campo, que floresce, mas soprando o vento nesta flor, desaparece. Assim é a nossa vida também, irmãos. Então, segundo Mark Oden, ele diz que devemos refletir neste momento agora. É um bom momento para refletirmos sobre a fragilidade da nossa vida. O segundo dos 8 destaques que ele dá, eu coloquei aqui, a falta de controle. Ele menciona algo que é uma verdade. Nós gostamos e nós amamos e nós, eu digo mais, até necessitamos de estar no controle de todas as coisas. Desde o controle da TV até o controle das coisas mais significantes da vida. Nós gostamos de estar no controle. E quando as coisas saem do controle, desde o controle, repito, da televisão, quando nos tomam, ou quando muda o canal, nós nos iramos, nós nos irritamos e somos capazes de muita coisa. E, segundo o Mark, ele diz que esta pandemia deve nos refletir o quanto nós não temos o controle, em última instância, da vida. E não temos mesmo. É a grande realidade. É a grande realidade. A semana que passou, pelo menos eu vi 2 fatos aqui na nossa cidade que eu fiquei assim, gente, como que a nossa vida, repetindo, ela é frágil e como nós não estamos no controle de fato. Um fato ocorreu no bairro do Buritis. Um motoboy foi ali na Mário Werneck entregar um documento num estabelecimento e, ao retornar, um caminhão, pelo que eu pude ouvir na matéria, que eu não li, eu ouvi, sem freio, passou por cima dele e matou na mesma hora. O outro fato, talvez mais conhecido, que tomou uma certa notoriedade aqui, foi o proprietário da Amandelli, aquela fábrica de salgados ali no bairro Guarani. Ele que sempre instruía os seus funcionários para ter cuidado, segurança do trabalho. Segundo eu li em um dos jornais, o jaleco dele entrou dentro de uma máquina. Há muitos blá blá blá, uns falam que é máquina de frios, outros, mas tem lá no Instagram deles a reportagem completa. Resumindo, a máquina puxou
E quando os profissionais lá, bombeiros, SAMU chegou, tentaram reanimá-lo sem sucesso. E os planos do proprietário da Mandelli, não estou aqui fazendo propaganda, era inaugurar agora, no próximo mês, a Super Amandelli. E ele estava todo animado. Ah, tem um outro fato de ontem. Vocês lembram, ou já ouviram falar do Bebiano? Futuro candidato a prefeito do Rio de Janeiro? Faleceu ontem, 56 anos de idade. Não estou aqui sendo repórter da Record, aqueles repórteres que você, se espremer a televisão, sai sangue, né? Ou da Atena da vida, só tragédia na manhã de domingo. Poxa, pastor, bombardeado por notícias ruins, estou crente que eu vou chegar na igreja, ouvir a palavra de Deus, vou continuar assistindo esses noticiários. Calma, né? Calma. Destaco aqui, dentre das 8 observações que o pastor Mark Oden faz, a vaidade são esquecidas. De fato. Porque quem está na cidade, como na Itália, como quem estava na China, ou agora que já chegou de forma bem forte na Europa, eu fiquei imaginando, não vou aqui citar o nome, mas eu fiquei imaginando uma pessoa muito próxima a mim, então basta só esse adjetivo, essa colocação, que ama assim estar maquiada, bonita. Aí eu fiquei pensando a necessidade de usar as máscaras, aquelas, né? A vaidade vai toda embora. Você já pensou? Aí já não tem mais aquele batom. Qual é o batom aí da marca mais cara aí? Como? MAC. Mais caro? Então, já não tem mais o MAC, já não tem mais... Aí eu vou talvez jogar mais assim no nível população. Não tem mais o Boticário, né? Não tem mais Natura. Pelo menos estas marcas na minha época, assim, as mulheres, né? Mas não tem Mary Kay, porque vai ter que usar aquela máscara. Inclusive eu vi uma postagem na semana que o cara colocou um filtro de ar de carro aqui, dizendo que era a máscara turbinada, né? É claro que é brincadeira. Mas a vaidade vai embora quando a gente vê uma pandemia como esta que nós estamos vivendo no mundo. E eu disse, eu vou mandar esta matéria para os irmãos, vale a pena ler. E valeu a pena estes expoentes, pastores da nossa nação, ter retuitado ou replicado em seus Instagrams. Enfim, valeu muito a pena, porque é uma matéria que nos leva à reflexão. Mas eu disse para vocês que o título da mensagem ou dessa devocional, qual é? A maior pandemia da história da humanidade. Eu estou falando do coronavírus, gente? Não. Porque senão, eu coloquei aqui, olha, eu estaria ignorando algumas pandemias mundiais. Eu destaquei algumas que eu pesquisei aqui, como a gripe espanhola. Eu ignoraria a peste bubônica. Eu estaria ignorando com esse título a varíola. Tem mais. Tifo, cólera, tuberculose, a peste negra lá no contexto de Martinho Lutero, que inclusive está circulando já uma matéria muito equilibrada, extraída de um livro dele. Eu estaria ignorando estas pandemias que já ocorreram no mundo. O coronavírus não é a maior pandemia da humanidade. Qual é a maior pandemia da humanidade? O pecado. Vamos abrir lá em Romanos capítulo 5, verso 12. Romanos capítulo 5, versículo 12. O apóstolo Paulo, acompanha a leitura, ele diz assim, nesta parte da carta: portanto,
Toda vez que você lê, portanto, por isso, nas Escrituras, você precisa voltar um pouco o que o autor estava falando. Porque o portanto, ele está nos conduzindo a uma conclusão de uma ideia. Os versículos antes, Paulo fala dos benefícios ou daquilo que ocorre na justificação do homem pela fé em Cristo. Ele tem paz com Deus. E aí ele então diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Isto aqui, de fato, irmãos, é a maior pandemia da humanidade. Por um só homem, vamos fazer uma analogia, veio o vírus chamado pecado. E foi transmitido a todos os homens este vírus, indistintamente. Crianças, jovens, velhos, homens, mulheres, todos foram contaminados por esta pandemia chamada pecado. E segundo as Escrituras, esta pandemia, ela não somente gera a morte física, que diante das pandemias mundiais, as quais eu citei algumas apenas, destas pandemias mundiais, muitas pessoas foram embora, morreram. Porém, essa pandemia mundial, a maior de todas, ela causa morte física, mas o quê? Vamos voltar à escola bíblica dominical? Morte espiritual e morte eterna. Ela não é capaz somente de tirar o corpo, mas de lançar a alma no inferno. E muitos, até hoje, eu estou falando dentro da igreja, ignoram esta pandemia. Muitos ignoram esta pandemia. E pasmem, uma coisa óbvia, eu vou, como se diz, chover no molhado. Para o coronavírus já tem vacina? Ainda não. Até onde eu li e perguntei aos profissionais, cremos que daqui a 1 ano nós temos a vacina. Mas para a maior pandemia da humanidade, tem a vacina? Tem. E se chama Jesus Cristo. Se chama Jesus Cristo. Se chama o Filho de Deus. Aquele que nos justifica, aquele que nos livra e nos livrará eternamente desta maior pandemia da humanidade. Quando a gente pensa no aspecto da salvação, que somos salvos, isso significa somos livres, ou seja, justificados da condenação do pecado. Porque aqui mesmo em Romanos capítulo 6, verso 23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, aqui Ele nos livrou da condenação do pecado, justificados. Na nossa caminhada de santificação, nós somos livres o quê? Do poder do pecado. E na glorificação, seremos livres da presença do pecado. Mas infelizmente, irmãos, muitos não querem a solução desta enfermidade que gera morte física, morte espiritual, morte eterna. Muitos querem continuar convivendo com esta doença sem procurar de fato a cura.
muitos caminham a passos largos querendo viver desta forma. Então, eu trago esta devocional para a gente pensar sobre esta maior pandemia, que não é o coronavírus. O coronavírus é mais uma gripe que tem uma força muito grande de contaminação. Eu concordo com um irmão nosso, que inclusive está aqui, Léo, me permita, Léo, citá-lo. Existem muitas outras coisas que estão matando muito mais. Acidente de carro mata muito mais do que um coronavírus. Acidente de trânsito. Existem alguns vírus na nossa nação, também parafraseando Léo, que mata muito mais do que o coronavírus. Tem uns vírus no poder judiciário, legislativo, executivo, que mata muito mais do que o coronavírus. Porque roubam o dinheiro dos hospitais, da saúde e outras coisas mais, e de fato a gente não está nem ligando para estes vírus aí. E eles estão matando a nossa nação. Mas a gente não pode ignorar, irmãos, o vírus do pecado, que tem tirado o nosso vigor espiritual, que tem tirado a nossa alegria da salvação, que tem tirado a nossa proximidade, não proximidade simplesmente, mas o nosso amor à palavra de Deus. Porque pergunta a um aidético, por exemplo, se ele ficar sem o seu coquetel de remédios, o que acontecerá? Pergunte uma pessoa que convive e sofre com câncer, se ela não estiver regularmente fazendo o tratamento, seja de quimioterapia ou de radioterapia, ou tomando seus comprimidos, o que acontecerá com essa pessoa? Pergunte a alguém, como por exemplo, a minha esposa essa semana, dor de cabeça, foi no hospital, sinusite, antibiótico, 10 dias. Pergunte quem está aí convivendo com uma sinusite, se não tomar um antibiótico, o que acontecerá? E a pergunta retórica, e aqui eu concluo, é: por que sabemos desta pandemia, a maior mundial, por que a gente não tem tomado remédio todo dia? Como diz a turminha nossa, mais nova, dorme com essa. Por que a gente tem deixado o nosso remédio diário? Curve a sua cabeça, vamos orar? Senhor, numa alusão à tua palavra, como que nós somos tão fáceis de viver pelo momento, a euforia da circunstância momentânea, do momento. Somos capazes de coar um mosquito e engolir um camelo. Somos capazes de nos mobilizarmos, como aconteceu esta semana, colocando álcool em gel dentro do templo, nos lugares principais de acesso aqui, mas somos incapazes, diante de uma doença que tem acabado com a nossa vida, que tem acabado com a nossa família, que tem acabado com os nossos filhos. Eu estou falando de uma forma geral, eu tenho acabado com a sociedade. Nós estamos letárgicos, estamos lerdos, paralisados
mesmo tendo remédio para a cura. Como somos capazes de abraçar as coisas do momento, mas incapazes de abraçar com toda a força as coisas eternas. Clamamos sim, Senhor, por essa pandemia que tem assolado os continentes, muitos países, como a Itália, como os Estados Unidos, alguns lugares, como começou na China. Já temos muitos casos aqui em nossa nação. Clamamos sim pela tua misericórdia, clamamos sim pelo socorro, clamamos sim pelos meios providenciais, mas clamamos concomitantemente a esta necessidade, clamamos pela nossa vida como um todo, a integralidade do nosso ser, diante desta maior pandemia, como eu disse aos meus irmãos, chamado pecado, transmitido pelo Adão a todos os homens, transmitido a toda a raça humana, mas doença, enfermidade que tem cura. Esta cura se chama Jesus. Nós sabemos desta cura, nós sabemos dessa solução, mas como somos, ó Deus, negligentes, como somos, ó Deus, confiantes em nós mesmos. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos. Mesmo que essa erradicação ocorra na eternidade, no novo céu e na nova terra, mas ajuda-nos, ó Deus, a buscarmos os meios de graça para que possamos estar de pé espiritualmente, caminhando de cabeça erguida, sendo sal e luz neste mundo, não uma igreja prostituída com os princípios e filosofia deste mundo, como tem ocorrido. Ajuda-nos, Senhor. E mais uma vez, queremos ressaltar nossa gratidão por Jesus, pela sua vinda, pela sua vida reta, pela sua morte, pela sua ressurreição, e porque hoje está no governo de todas as coisas. É em Jesus que a nossa alma, a nossa vida descansa, Senhor, sabendo que todas as coisas, de fato, estão no controle do Senhor. A Ti toda a glória, todo louvor, por Jesus Cristo. Amém, Senhor. Convido os presbíteros que, por favor, venham